puxões de realidade para quem quer sair da Matrix e entrar na Revolução Solver. Você está pronto para enfrentar as verdades desconfortáveis que a sociedade insiste em esconder? Este é só mais um dos textos que eu posto diariamente no Substack e depois eu leio ele em vídeo e fazendo algumas reações, alguns comentários a mais. Agora você tem percebido que eu tenho feito isso? E é para você sair da zona de conforto, é para te deixar desconfortável mesmo, é para te provocar, porque é só assim que você consegue se libertar da Matrix. Há uma revolução silenciosa acontecendo. Enquanto muitos se perdem nos algoritmos e distrações fabricadas pela Matrix, outros estão despertando para um novo estilo de vida, o Solver Lifestyle. Eu sei bem o que é isso porque já estive presa nessa teia invisível. Sentia-me sufocada, sem propósito, até que decidi olhar para dentro e questionar tudo o que me foi ensinado. Hoje vivo guiada pelo Solver Mindset, uma mentalidade que não apenas transformou minha vida, mas também me deu clareza sobre como podemos mudar o mundo. A verdade é que a Matrix não quer que você acorde. Ela prefere que você permaneça confortável, consumindo distrações inúteis enquanto negligencia o que realmente importa. O pior é que todos nós sabemos, lá no fundo, o que precisa ser feito. Mas a grande questão é, por que não fazemos? A resposta está no Solver Mindset, uma jornada diária de hábitos e comportamentos que nos moldam para sermos as pessoas que conseguem fazer o que precisa ser feito. Esta é a causa do movimento Solver Mindset, libertar as pessoas das amarras invisíveis que as impedem de alcançar sua liberdade plena, seja na saúde, carreira ou relacionamentos. Estou aqui para provocar reflexões profundas e gerar identificação com aqueles que sentem que algo está faltando. A Revolução Solver não é apenas um chamado, é uma convocação para quem deseja viver com mais propósito e impacto. Por que insistimos em ignorar os sinais de alerta em diferentes áreas da nossa vida? A Matrix nos controla em várias das áreas da nossa vida e ela vai mexendo as cordinhas como se a gente fosse marionete. Saúde física. Você realmente acredita que seu corpo pode esperar para sempre enquanto você o negligencia? Vai dando comida ruim, junk food, vai deixando ele sedentário, vai só prejudicando a sua máquina para ver você sendo totalmente controlado pela Matrix, porque você vai comendo o que ela quer que você coma para te adoecer e depois você ficar dependente de remédios e ter uma qualidade de vida capenga, toda uma péssima qualidade de vida. Você vai deixando as coisas acontecer na sua vida como se você não tivesse ação a respeito, mas é a Matrix te controlando, mantendo o seu corpo, a sua máquina controlada do jeitinho que ela quer. Saúde mental e emocional. Até quando vai continuar fingindo que está tudo bem enquanto sua mente grita por ajuda? O nosso emocional está sempre sendo atacado pela Matrix, pelo sistema. A gente vai sendo consumido. Se a gente tem internet hoje, ou acesso às notícias, mídias, a gente está sempre tendo a nossa saúde mental exposta ao controle da Matrix, ao controle do sistema. E a gente vai ficar fingindo até quando? Enquanto a nossa mente está sendo destruída por emoções que são acionadas na gente. Irritação, raiva, ansiedade, todas essas coisas, tristeza, coisas ruins que a gente vai tendo acesso. Por que a gente se submete a isso? Dá para mudar. Carreira e realização profissional. Qual será o custo de continuar em um trabalho que te faz se sentir obsoleto? Agora estão chegando as IAs. Como que você vai continuar em um trabalho que você pode ser obsoleto, ser demitido ou qualquer coisa? É preciso se mexer, é preciso ter aprendizado constante, porque as máquinas estão aprendendo. Você não pode se tornar obsoleto, dá às vezes para repensar a própria carreira. Pensa nisso.
Finanças pessoais. O que vai acontecer quando a ilusão de segurança financeira desmoronar? Faz um gancho aqui com a carreira. Se você está dependendo de um salário que depende de uma profissão, que depende da sua carreira, que pode se tornar obsoleta daqui a pouco, que segurança financeira você tem? Se você não evoluir, começa a pensar nisso. Família e relacionamentos próximos. Por que está sacrificando suas conexões mais importantes por trivialidades? Por que a gente deixa as coisas tão pequenas, tão fúteis, tão vaidades, status, coisas que às vezes não são essência, é a superfície, é superficial, e a gente vai perdendo as conexões de verdade, a profundidade, por causa dessas trivialidades. Relacionamento amoroso. Quando vai parar de aceitar migalhas emocionais? Reveja os seus conceitos sobre si mesmo e sobre o que se espera de uma pessoa que se relaciona amorosamente com você. Se você ainda não tem um relacionamento amoroso, repense o que você espera dos outros e o que você pode contribuir, dar para os outros. Porque você pode estar se privando de uma coisa boa se você não se conhece direito. E também dentro de um relacionamento amoroso, quando você se conhece bem, você sabe quais são os seus limites, o quanto você pode andar a favor desse relacionamento e o quanto você precisa colocar o pé no freio, repensar as coisas. Isso é saudável. Amizades e vida social. Quantas dessas amizades são reais e quantas são apenas conveniências superficiais? A gente precisa entender a nós mesmos, tudo parte de conhecer a si mesmo, olhar para dentro. Porque quando a gente sabe muito bem quem a gente é, o que a gente espera, o que a gente quer, qual é o nosso propósito, a gente vai também se envolver com as pessoas certas, as que estão alinhadas com esse propósito. E talvez deixar as falsidades de lado, se afastar de pessoas, as superficialidades vão deixando de lado também. Crescimento pessoal e aprendizado. Está preparado para ser deixado para trás em um mundo que exige constante evolução? As IAs estão chegando, elas aprendem o tempo todo, elas estão iterando o tempo inteiro, elas erram e vão corrigindo enquanto elas estão fazendo, elas estão aprendendo, elas estão o tempo todo fazendo isso e a gente não faz. Aliás, quem não é solver não faz isso. Quem tem um estilo de vida solver está em constante aprendizado, está evoluindo. Essa é a ideia, por isso que eu decidi entrar nessa jornada e eu comecei a falar sobre isso para não guardar só para mim. Cresça, evolua e não seja a mesma pessoa todos os anos. A pior coisa que pode acontecer é você não evoluir. Todos os anos você continuar sendo a mesma pessoa, com as mesmas opiniões, os mesmos vieses, as mesmas crenças. Se você já tem crenças empoderadoras, aquelas que te fazem crescer, evoluir, vai melhorando elas. Você não precisa ficar estagnado nelas, mas se você já tem, já é um grande avanço. Mas se você não tem, tem que rever, tem que crescer, tem que mudar. Espiritualidade e propósito de vida. O que resta além da rotina vazia que você chama de vida? A gente tem uma dificuldade muito grande em saber qual é o nosso propósito de vida e às vezes a gente sente esse vazio quando a gente ainda não descobriu ou não criou mesmo o nosso propósito. E quando você está aprendendo com mais frequência, quando você tem um hábito de aprendizado, você começa a enxergar mais oportunidades na vida. E aí você não precisa viver essa rotina vazia, porque você está enchendo ela com coisas. Você está adquirindo repertório e desse repertório você vai começando a conectar assuntos e criando soluções. E essa solução pode ser o seu propósito. Pode vir a ser algo que pode ser uma profissão, pode ser uma causa, pode ser algo que gere felicidade e também contribuição. E você também pode fazer as pessoas pertencerem a essa causa. Se é algo que eu estou fazendo aqui, por exemplo, com a Revolução Solver, com o movimento Solver Mindset. Essa é a minha ideia, essa é a minha causa.
Lazer e diversão. Será que suas escolhas de lazer estão te alimentando ou te esvaziando? A palavra do ano passado foi brain rot, que é apodrecimento cerebral, muito causado pelos vídeos curtos, que dão aquela dopamina rápida, aquela dopamina barata, que dá aquela sensação de prazer, de ver o próximo vídeo, e a gente está sendo esvaziado. É como se o nosso cérebro estivesse mudando negativamente, porque ele vai gerando conexões que nos acostuma a querer sempre dopamina rápida e barata. E a gente não se acostuma a ter algo mais que exige esforço, que dá um pouquinho mais de trabalho, como por exemplo ler um livro, ver um podcast de 2, 3 horas que vai agregar, vai te dar conhecimento, vai te gerar alguma, vai te ajudar a desenvolver alguma habilidade, e a gente está deixando aquilo nos esvaziar. Então é melhor nos alimentar, inclusive na hora de ter lazer e diversão. Contribuição social e impacto. Quanto tempo ainda vai desperdiçar sem deixar sua marca no mundo? Eu tô tentando deixar minha marca no mundo. Aliás, eu vou conseguir, porque o Solver consegue, ou luta o máximo para conseguir. E é aquela coisa de eu quero que pelo menos uma pessoa tenha um impacto, uma transformação na vida, só por eu estar falando a respeito do que tem acontecido comigo, de eu estar nessa jornada, de eu estar diariamente me libertando da Matrix. Eu quero inspirar outras pessoas. Se for uma pessoa só, já estou feliz. Ambiente e qualidade de vida. Até quando vai tolerar viver em um espaço que não reflete quem você é? A gente precisa aprender a controlar o ambiente à nossa volta. Se o ambiente é totalmente tóxico, é melhor a gente até sair desse ambiente, se afastar, mudar de ambiente. Porque o ambiente tem um peso muito grande sobre a nossa vida e é importante reconhecer isso, saber como aquilo está influenciando na gente e, se possível, mudar de ambiente ou transformar o próprio ambiente. Tem uma das ferramentas que eu mais utilizo, que é o controle de ambiente. E você consegue mudar até as pessoas que moram no seu ambiente, se você mudar a si mesmo. A gente não consegue mandar nas pessoas, a gente não consegue controlar a vida do outro, mas a gente pode ser um exemplo, uma inspiração. E aí a gente vira o ambiente daquelas pessoas. Prepare-se para encarar verdades incômodas e perguntas que vão mexer com as suas crenças mais enraizadas. Aqui estão 15 puxões de realidade que vão te desafiar a sair da zona de conforto e abraçar a revolução Solver. Todos os dias eu crio essas provocações que eu chamo de alguma coisa. Hoje é puxões de realidade. Então eu quero te puxar para a realidade. Eu quero dar um puxão mesmo para você acordar para a vida e sair da Matrix. 1. E se você descobrir que passou anos vivendo sob um script criado por outras pessoas e nunca questionou, qual seria o primeiro passo para reescrever sua história? A Matrix está escrevendo o nosso script, nosso roteiro, todos os dias. Desde que a gente tem um cérebro, a gente vai acumulando programas que vão sendo instalados na nossa mente e vai nos conformando dentro da Matrix. Então, se você tem crenças limitantes, vieses que te fazem ficar travado na vida, é causado pela sua programação, pelos softwares e aplicativos instalados no seu hardware, no seu cérebro. Isso desde que você tinha um cérebro dentro do útero da sua mãe, a sua família foi criada pela Matrix também. Então, a cultura, tudo que a gente vive, tá o tempo todo passando informações e gerando uma marca dentro do nosso cérebro. Tá criando conexões neurais, sinapses, engramas, e a cada momento que está instalado, ele pode ser acionado também e reforçado. 2. Como o loser mindset, aquela voz interna que diz: você não é bom o suficiente, tem sabotado suas maiores conquistas.
Isso é uma das coisas instaladas também na nossa programação. Achar que a gente não é bom o suficiente. Sabe aquela coisa de síndrome do impostor também? A gente às vezes acha que não é bom o suficiente, não é capaz de fazer algo, não tem o que precisa para passar uma informação para frente. A gente vai se boicotando porque tem essa limitação. É o loser mindset gritando, é a programação da Matrix sendo acionada ali por ela. 3. Já percebeu que seus hábitos diários são como pequenos tijolos construindo a prisão da Matrix? O que você faria para começar a demolir essa estrutura? É como eu falei, desde pequenininho esses programas estão sendo instalados, como se fossem tijolinhos mesmo sendo colocados, sendo empilhados, e está construindo a nossa prisão para ficar dentro da Matrix. O que você faria para demolir essa estrutura? Eu vivo o Solver Lifestyle, o estilo de vida Solver. É a minha forma de demolir essa estrutura diariamente. Se você quiser copiar, viver o mesmo estilo de vida, vem comigo. 4. Existe uma ferramenta na Solver Toolbox chamada iteração constante. Por que você ainda espera resultados diferentes sem ajustar suas ações? Como é que é aquela frase lá? É burrice tentar resultados diferentes tentando as mesmas coisas? Você conhece a frase, eu não reproduzi ela corretamente, mas é isso. É você ficar tentando repetir as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não vai acontecer. A gente age, no estilo de vida Solver eu sempre ajo, então eu estou colocando o repertório em prática e aí eu vou corrigindo, porque eu vou errando, eu me dou o direito de errar. Existe um mindset fixo, que é aquele que acha que você não pode aprender, que você já nasceu com um dom ou não. E o aprendizado, ele conta com os erros. Inclusive, é muito mais fácil aprender depois, quando você errou, porque aquilo reforça mais o aprendizado. Então, não tem como crescer, esperar resultados diferentes se você não ajusta suas ações. E tem que agir, né? Em primeiro lugar, agir, errar, corrigir e ir ajustando. 5. Imagine que cada decisão procrastinada hoje seja um peso extra que você carrega amanhã. Quando vai começar a aliviar essa carga? Procrastinação é um dos maiores males e é dos maiores controles que a Matrix tem sobre nós. Ela pode ser levada por vários fatores emocionais, inclusive o perfeccionismo. Quando você é perfeccionista, há uma grande chance de você procrastinar, porque enquanto não estiver perfeito, você não faz. E aí isso vai deixando um peso, porque você fica triste com você mesmo por procrastinar. Eu, pelo menos, ficava, não sei você, mas a gente fica triste com nós mesmos quando a gente está procrastinando. A gente vai evitando, eu precisava fazer tal coisa, eu não fiz, procrastinei, eu me senti menos capaz, menos autoconfiante. Isso vai minando a nossa inteligência emocional através da nossa autoconfiança, que vai ficando pequena ou inexistente. Então começa a aliviar essa carga, começa a colocar coisas. Eu tenho várias ferramentas que eu utilizo para tirar essa carga de cima de mim. E o fato de ter o quarto pilar, que é o XP, o ponto de experiência dentro do estilo de vida Solver, já me ajuda a evitar a procrastinação. Eu não estou imune a isso, é claro, eu sou ser humano como você, mas é uma maneira que ajuda, viver esse estilo de vida ajuda a evitar a procrastinação. 6. Se as IAs estão aprendendo e melhorando constantemente, por que você ainda resiste ao autoaperfeiçoamento? As IAs estão aprendendo o tempo todo, elas estão iterando, porque elas erram e corrigem, e elas vão aprendendo o tempo inteiro. E isso é autoaperfeiçoamento das IAs, e a gente também pode viver isso. O estilo de vida Solver é sobre isso: aprendizado constante, melhoria da máquina, inteligência emocional e XP. É autoaperfeiçoamento o tempo todo para criar soluções para os nossos desafios. 7. O que acontece quando você decide priorizar conforto em vez de crescimento? Será que essa escolha vale o preço que você paga? Quando a gente está na zona de conforto, a gente não cresce,
a gente tá confortável ali e sem desafios, sem desconforto, não há crescimento, não há evolução. E escolher estar ali, nessa zona de conforto, é escolher viver o mesmo ano todos os anos, é escolher ser a mesma pessoa todos os anos. O que eu tenho pra mim é que eu não sou igual a ontem. Se eu não aprendi nada de ontem para hoje, eu não evoluí. Então, todos os dias estou aprendendo, estou vivendo o estilo de vida Solver, estou solucionando as coisas, estou aprendendo, mudando a minha mente, mudando a minha programação diariamente, colocando coisas e tirando coisas, porque eu estou colocando em prática. E eu estou melhorando a minha máquina, estou melhorando a minha inteligência emocional e vou vivendo esse estilo de vida. E eu não quero pagar esse preço da zona de conforto. Não mais. Chega. Eu disse chega. A Matrix não vai me controlar nisso. 8. Quantas oportunidades você perdeu porque estava ocupado demais tentando impressionar os outros? A gente perde muito tempo tentando impressionar as outras pessoas, tentando agradar, tentando ser bonzinho, e a gente não olha para dentro de nós mesmos. Eu não faço mais isso. Eu parei de ficar tentando impressionar as pessoas, eu parei de tentar agradar e eu quero ser uma boa pessoa, não quero magoar as pessoas indefinidamente, assim, sem propósito, e eu quero contribuir também com as pessoas, mas eu não vou ficar tentando impressionar. Se você gosta de mim, não gosta, pra mim é indiferente. Eu só tenho controle sobre o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso. Sobre o que você sente, não tenho nenhuma ação. O que eu posso é tentar ser um exemplo e te inspirar, te influenciar através do meu exemplo. Eu não consigo controlar, eu não consigo te impressionar e nem fazer você gostar de mim. Mas viver o meu estilo de vida, que é Solver no caso, me faz bem e acaba atraindo pessoas para a mesma causa, mas sem eu ficar tentando me esforçar para impressionar as pessoas. Isso também tira um peso das costas e é uma forma de se libertar da Matrix. 9. O sistema quer que você acredite que felicidade vem do consumo. Quando vai perceber que isso é uma mentira? É fácil a gente comprar uma coisa e ficar feliz. Já reparou que quando você compra uma coisa, a gente fica feliz na hora que fez a compra? Geralmente quando chega o item, se você comprou pela internet, ou então você está numa loja, você fica feliz em comprar, passar o cartão também, gera aquela dopamina, mas depois você vai querer mais, e mais, e mais, e mais, e nunca vai se saciar. Então, se você depende disso, ou você tem que ganhar muito dinheiro para sustentar essa felicidade através do consumo, ou você aceita que isso não é uma verdade e procura outras formas de se tornar feliz, com coisas pequenas, por exemplo, coisas que sejam mais para o seu ser e não para o seu ter. Isso vai contribuir muito mais para você, inclusive, se libertar da Matrix. 10. Qual é o custo emocional de continuar adiando o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro? Existe um custo emocional muito grande de você deixar de lado essas habilidades essenciais, porque adiar isso é se manter preso na Matrix. E tem esse custo emocional porque você está sendo controlado pela Matrix e você está deixando seu futuro para depois, mas ele nunca vai chegar, porque você vai... como é que fala? Você tá sempre igual, você não se desenvolveu, você não criou novas habilidades, essas habilidades essenciais. Ainda mais agora que estão as inteligências artificiais chegando, que as profissões vão ser todas diferentes, vão deixar de existir várias, vão surgir novas. Se você não tiver um desenvolvimento de habilidades, o fato de aprender a aprender o tempo todo, isso é importante para o futuro. Mas se você não pensar nisso e continuar adiando, vai ter um custo emocional muito pesado, porque vai ser tristeza, vai ser irritação, vai ser inconformidade, você vai ficar indignado. A indignação é um bom combustível, mas quando ele é baseado
em algo que te faz andar para frente, não aquela coisa de remoer sentimentos, emoções e viver um custo emocional muito grande, né? Acho que você entendeu. 11. E se eu te disser que sua maior dor poderia ser a chave para seu maior propósito? Está pronto para explorar essa possibilidade? Realmente, foi o meu caso. A minha maior dor, quando eu estava encarando o paredão de problemas, ansiosa, triste, quase depressiva, por conta de não enxergar uma luz no fim do túnel, foi quando eu decidi entrar nessa jornada, que lá atrás ainda não era a jornada Solver, depois que eu dei nome para isso, eu fui criando os pilares e falando, eu já faço isso, eu já faço isso, eu faço isso. Eu comecei a escrever o que eu fazia e dar nome para isso. E como a pergunta qual é a solução foi o que me levou me tirou dessa maior dor, desse buraco, desse paredão, do quarto escuro que eu falo, essa pergunta guiou a minha saída a libertação da Matrix, mas é uma libertação diária, não é uma coisa que a gente consegue de uma só vez consegue se libertar. É todos os dias, é um treino diário e você precisa estar pronto para entender, para conseguir perceber que é a chave para o seu propósito, descobrir esse propósito e também querer explorar essa possibilidade. 12. Quanto tempo ainda vai gastar buscando aprovação externa antes de perceber que só você pode validá-la? A gente fica esperando os outros darem amém, bênção, né? E a gente não entende que é sobre nós mesmos, é sobre olhar para dentro, é sobre a gente validar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a gente entender a responsabilidade sobre a nossa vida, a busca por um propósito, a libertação da Matrix e buscar a aprovação do outro ou da própria Matrix, a gente às vezes nunca vai conseguir, porque às vezes os nossos fatores, as nossas características não são as mesmas do outro. Então, ficar esperando a validação de coisas, de pessoas que você não tem controle, é uma perda de tempo, praticamente. Porque você só pode controlar o que você sente, o que você pensa, o que você faz, deixa de fazer, como você reage ao mundo. E a validação é uma carga muito pesada e é inútil, desnecessária. Tira isso das suas costas. 13. A Matrix incentiva a mediocridade. O que você está disposto a sacrificar para escapar dessa armadilha? Ela quer que a gente fique medíocre, que a gente fique na média, na mediana, porque assim ela tem controle sobre nós. É o sistema agindo, é apertando botões que ela já sabe que ela já instalou na gente, come tudo que a Matrix quer que você coma, se adoeça, vai cultivando suas doenças através do seu estilo de vida medíocre, porque todo mundo faz isso, é o mais fácil de ser ativado nas pessoas. E você está disposto a sacrificar essa mediocridade, essa vida, essa armadilha, essa ativação constante do sistema dentro da sua cabeça? Você consegue se desconectar dessa vida, desse estilo de vida para escapar dessa armadilha? 14. Já pensou em quanto tempo desperdiçou esperando pelo momento certo? Quando vai criar esse momento? A gente desperdiça muito tempo esperando o momento certo, mas será que esse momento certo vai chegar? Será que ele existe? E a gente vai procrastinando. Isso é procrastinação, é perfeccionismo, é emoção, é bloqueio emocional tentando nos atrapalhar. E a gente vai perdendo tempo de vida e energia para esperar esse momento certo, em vez de criá-lo. Com o estilo de vida Solver é possível criar esses momentos certos, porque na verdade não tem um momento certo, é o tempo todo, é tentando, é errando,
é colocando a cara a tapa, metendo a mão na massa, é experimentando o aprendizado, as soluções, a vida e mudando, evoluindo. 15. Como seria a sua vida se você começasse a agir como se já fosse a pessoa capaz de resolver seus próprios problemas? Vou ler de novo. Como seria a sua vida se você começasse a agir como se já fosse a pessoa capaz de resolver seus próprios problemas? A pessoa que faz o que precisa ser feito. Eu sabia que a pessoa que eu era antes não era aquela que fazia o que precisava ser feito. Eu sabia o que precisava ser feito, mas eu não fazia. Eu só sabia. Saber uma coisa, tem uma distância muito grande entre saber o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito. E para isso eu precisei me tornar uma outra pessoa. Essa pessoa faz. Essa pessoa vive um estilo de vida que faz o que precisa ser feito. Porque não tem medo de errar, não tem medo de pôr a mão na massa, não tem medo de se expor e colocar a cara a tapa. Então, a gente precisa se transformar em outra pessoa. É essa que consegue se libertar da Matrix. Porque a versão anterior de mim não conseguiria. Mas a versão atual se liberta diariamente. Bora aqui. Convocação para a Revolução Solver. Chega de observar de fora enquanto o mundo muda a seu redor. A Revolução Solver não é para espectadores, é para aqueles que estão dispostos a suar, lutar e transformar. Você está pronto para abandonar o papel de vítima e assumir o controle da sua vida? Conexão Solver no WhatsApp. Quer fazer parte de uma comunidade que entende os desafios modernos e está comprometida a superá-los? Junte-se ao grupo Conexão Solver no WhatsApp. Basta preencher o formulário de participação no link que está aqui. Ele vai estar na descrição. Se você não conseguir acessar, me pede no privado que eu te passo. A Conexão Solver é um grupo de WhatsApp gratuito, que é a porta de entrada, a antessala da Solver Academy. É o pré-treino, é onde a gente se prepara para depois começar a treinar de verdade o estilo de vida Solver. Não é só ter o dinheiro para pagar as mensalidades, a anuidade da Solver Academy. Você precisa ser um aspirante a Solver. Você precisa estar vivendo já na libertação da Matrix, no estilo de vida Solver. Saindo da zona de conforto diariamente, se desafiando. Começa assistindo esses vídeos, lendo esses textos. E aí você vai se acostumando, criando um hábito, criando um novo comportamento, que é a base do estilo de vida Solver. Quer saber como é viver o estilo de vida Solver? Estou documentando aqui no Substack minha jornada Solver para inspirar quem busca entender como é viver o Solver Lifestyle. Para saber mais, acompanhe os links abaixo. Todos os dias eu posto e falo sobre os 4 pilares, como eu estou vivendo, ou como eu vivi, ou como eu pretendo viver cada pilar do Solver Lifestyle. O primeiro pilar é a energia da máquina, sono, alimentação saudável, exercícios físicos e hidratação. Nesse dia eu falei, se a minha versão de antes, até 2020, visse meu comportamento alimentar atual, ficaria abismada, acharia impossível de acreditar que sou eu mesma. E eu falei aqui sobre a minha história com a alimentação, algumas ferramentas que eu utilizei para mudar meu comportamento alimentar e melhorar a minha energia da máquina. Pilar 2, repertório. É sobre ler, escutar, ser autodidata, modelar pessoas, coletar e criar ferramentas. Minha curiosidade me leva por mares diferentes, que fogem do desenvolvimento pessoal e de habilidades. Costumo me permitir adquirir repertório de fontes diversas onde tenho interesse. Eu falei sobre isso aqui, sobre aumentar meu repertório a partir de coisas que eu tenho curiosidade. E aonde isso pode me levar e me ajudar também a conectar assuntos e criar novas soluções. No pilar 3, acho que aqui eu fiz um combo, pilar 3 e 4, foi. Eu até escrevi sobre o pilar 3, que é inteligência emocional, e o pilar 4, que é XP, pontos de experiência. Inteligência emocional é sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, foco no que controla, saber lidar com opiniões, resiliência, antifragilidade, autoconfiança.
E o pilar 4, que é pontos de experiência, é se indignar para você começar a querer mudar, vontade de mudar, querer sair do lugar, passar pelo processo, entrar mesmo na jornada, passar pela mudança, crescer, melhorar, se desenvolver, ir de um ponto A até o ponto B, é botar a mão na massa. E também fazer combo de ferramentas para soluções. Aqui eu falei sobre tenho trabalhado há um tempo para melhorar minha comunicação, como foco na parte escrita, mas também na fala. Então eu conto aqui sobre comunicação assertiva, sobre como eu trabalhei a minha inteligência emocional e tenho colocado em prática sobre isso para melhorar. Inclusive, o fato de eu estar falando mais agora nos vídeos é eu vivendo XP para melhorar minha inteligência emocional, que é a comunicação assertiva, para conseguir me fazer ser entendida pelas outras pessoas, e treinando diariamente colocar minhas ideias no mundo, né? Falar sobre a revolução Solver, sobre o movimento Solver Mindset, sobre a mudança de vida e esse estilo de vida Solver, né? E essa é a ideia de colocar em prática esse estilo de vida. E qual desses puxões de realidade mais mexeu com você? Deixa a sua reflexão nos comentários. Se você quiser ver os outros posts, eles estão aqui. Você tem acesso a eles no Substack ou em vídeo no YouTube, no TikTok. No Instagram não dá para colocar o vídeo inteiro, só coloca um pedacinho no comecinho, mas você consegue ter acesso a eles. Olhe para dentro, ativar Solver.